Oi, amados. Vamos lá. Vamos finalizar o naipe de espadas com o último arcano. Estamos vindo da Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas representa o uso do elemento ar, do naipe de espadas, de forma interna. As rainhas são aquelas que estão cuidando da parte interior do castelo, traduzindo a parte interior do nosso ser. O que passa aí dentro? As rainhas que cuidam. Esse é o domínio delas. Então a Rainha de Espadas representa o uso do discernimento, da mente, os estudos, aquilo que você ingere de conteúdo mental, por exemplo. Isso tudo é a rainha que vai elaborando simbolicamente dentro de cada um de nós. Então você estuda um conteúdo que te amplia a consciência, que te faz ver a vida de uma forma diferente. Isso tudo é a lapidação da Rainha de Espadas. Então nós seguimos adiante e vamos para o Rei de Espadas. Então, se a rainha cuida da parte interior do castelo, o rei é aquele que cuida das conquistas, da parte exterior, daquilo que vai ampliar o seu reino. Então, o Rei de Espadas, ele vai representar o uso da mente, o uso da razão, da lógica, a fim de expandir o nosso território, a fim de agirmos dentro do mundo. Então, diante de tudo que você sabe, diante de tudo que você aprende, o que você faz com isso? A rainha te pede para poder você manter o seu autocuidado. O rei te chama, te convoca à ação. Mais uma vez, isso não tem a ver com homens e mulheres. Um homem deve desenvolver estudos, Rainha de Espadas, e uma mulher também deve desenvolver ação racional diante do mundo, o rei. Então o Rei de Espadas é o nosso estrategista. Diante da dualidade da mente, diante daquilo que você entende como certo e errado, como você vai agir? Lembrando que nós estamos falando aqui de uma parte amadurecida diante do elemento ar. Então o Rei de Espadas é aquele que passou do As ao 10 de espadas infinitas vezes para entender o real funcionamento da sua própria mente. Já se desiludiu, já sofreu, já se culpou, já feriu, já foi ferido, já entendeu o valor do silêncio. Porém, ele não pode se isolar, ele precisa agir, ele precisa levar quem ele é ao mundo. Essa é a nossa face do Rei de Espadas. Então, o que você desenvolveu deve servir como função. O ser humano, mais uma vez falando, não é um ser isolado. Se uma pessoa permanece apenas com a Rainha de Espadas, por mais que ela tenha ética, discernimento e um bom autocontrole, ela não estará se colocando no mundo. Ela viverá de forma isolada. Assim como uma pessoa que quer apenas colocar no mundo a sua verdade sem ter antes trabalhado o seu mundo interno, pode se tornar um rei tirano. Então ele defende a verdade a todo custo, mas baseada em quê? Baseada numa repetição do que o pai falava, do que o avô falava. Isso é muito comum. E isso não se trata de um rei. Isso se trata talvez de um pajem com uma coroa que não deveria estar em sua cabeça. Na imagem nós vemos o nosso Rei de Espadas sentado num trono com uma coroa negra também, assim como a rainha. Aqui ele tem domínio e compreensão da própria mente. Ele sabe que a mente pode ser extremamente sombria e ele sabe que dependendo do que ele colocar no mundo, do que ele trazer ao mundo com suas palavras, pode ser também destrutivo. Os elementais do ar, os silfos, ao seu redor estão vivos. Eles estão próximos do rei justamente por sentir que o rei tem ética. Como isso pode ser traduzido? À medida que nós temos a mente limpa e alinhada, o elemento ar funciona ao nosso favor. Os silfos atuam em nosso favor. Ou seja,
A sua mente fica clara. A sua capacidade de decisão fica limpa. A sua capacidade de escuta também estará purificada. Os silfos estarão ao seu redor, de forma simbólica, claro. Em suas mãos, diferente da rainha, que carrega a espada no peito, o rei carrega a espada de luz. Enquanto a rainha mantém a espada dentro de si, cortando o que não é bom para ela, lá dentro, o nosso lado interior, o rei traz isso para fora e atua com a espada. A espada aqui foi traduzida como uma espada iluminada justamente porque o rei representa a mente limpa. Não que a mente não vá nos mostrar a nossa sombra, mas a sombra já não nos domina. Esse é o rei de espadas. Para poder a gente entender ainda mais profundamente o rei de espadas, nós devemos compreender que os reis vêm do imperador. O imperador é aquele que representa o grande arquétipo do pai. E o que é o grande arquétipo do pai? Nós podemos traduzir de forma simples, porque é muito mais complexo, como a estruturação do nosso mundo, as leis. De forma pessoal, o pai é aquele que coloca os limites. Isso pode, isso não pode, isso está errado, isso não faz bem, isso está liberado. De forma coletiva, o pai é aquele que traz as leis. Você não pode ultrapassar o sinal vermelho porque você é multado, você não deve roubar porque você pode ir preso. Então essas estruturas são necessárias para a construção da civilização. Esse é o imperador. E como o rei de espadas vem do imperador, nós vamos conectar todas essas estruturas ao elemento ar, ao naipe de espadas. Ou seja, se as estruturas existem, elas precisam ir para o papel antes de se tornarem leis. Mais uma vez aqui entra o elemento ar, a mente. Então você vai trazer o discernimento, você vai explicar por que determinada lei é boa ou não, você vai trazer clareza para o que você está fazendo. Esse é o rei de espadas atuando junto ao imperador. Para uma lei existir, ela precisa passar por todo um protocolo antes de ser aprovada. Esse protocolo geralmente é um protocolo racional. Esse é o rei de espadas junto do imperador. São questões que são elaboradas racionalmente, são questões que são pensadas, estudadas, antes de se tornarem regras, antes de se tornarem leis. E isso é importante ser lembrado porque para que nós desenvolvamos o nosso rei de espadas pessoal, a gente precisa realmente ter a mente purificada antes de querer ditar regras e leis. Esse é todo um desafio, um trabalho na nossa vida. Dentro de casa, por exemplo, até que ponto o que você defende, o que você diz estar certo e errado, está realmente purificado, ou se trata de repetição de padrões, se trata de algo que você acha que é certo, mas se você for colocar no lápis, se você for escrever, talvez não esteja tão alinhado, e esse alinhamento ou a falta desse alinhamento será descrito de acordo com a forma como você se sente depois que você impõe uma regra, por exemplo. Você se sente justo ou você se sente de alguma forma corrompendo algo? Isso tudo diz muito. O silêncio sempre nos dirá mais do que qualquer palavra. Então o rei de espadas é o elemento ar estruturado, enquanto a rainha de espadas é o elemento ar de alguma forma livre. O rei de espadas é o elemento ar que precisa ser colocado em contenção. Quando você escreve um livro, por exemplo, você está de alguma forma estudando uma estrutura que pode ser traduzida como um rei de espadas. Ali tem um conteúdo que foi de alguma forma estudado, em teoria pelo menos. Ali tem um conteúdo que foi colocado em palavras, em sentenças, em capítulos. Tudo isso é uma organização mental. Tudo isso é traduzido pelo rei de espadas. Então, quando o rei de espadas sai numa leitura, ele está nos convidando a observarmos como nós ditamos as regras do nosso mundo, de forma mental, de forma racional.
O que é dito, o que não é dito, o que precisa ser dito, o que precisa ser evitado. Tudo isso vai nos mostrando a necessidade de observarmos que, se a gente quer realmente se tornar adultos espirituais, a gente tem que ter uma ética que vai muito mais além do que o nosso próprio mundo pessoal. Porque muitas vezes, dependendo do cargo que a gente ocupa na vida, não um cargo profissional, mas um cargo de desenvolvimento pessoal. Porque quanto mais desenvolvimento pessoal, maior a nossa responsabilidade. Então, dependendo desse cargo, justamente aí que entra o momento onde você precisa saber falar, quando silenciar, porque o impacto da palavra, ele se amplia à medida que a espiritualidade é desenvolvida. Então, para poder a gente desenvolver a autoridade de um rei de espadas, por exemplo, a gente precisa considerar o outro. A gente precisa considerar que o outro traz outra verdade, que o outro traz outro ponto de vista, mas que talvez, dependendo do seu estado, do seu cargo, da sua posição, você tenha uma postura, uma capacidade maior que a do outro. Isso te traz responsabilidade. Isso é muito comum em relação a pais e filhos, por exemplo. Você não pode querer necessariamente ditar regras sem querer explicá-las. Caso contrário, isso ativa a rebeldia, porque isso demonstra tirania. Mas é tudo muito mais complexo que isso. Por isso que, se a mente não estiver purificada, bem resolvida, bem compreendida, com questões que talvez, se não forem vistas, elas tomam o controle das nossas respostas, a gente acaba ferindo ou construindo estruturas não muito sólidas. Quando alguma carta da corte sai numa leitura também, elas podem estar representando alguma figura com determinadas características ao seu redor, que de alguma forma você precise aprender com elas. Então, pode estar espelhado, pode ser um recado diretamente para você mesmo. Tudo isso deve ser analisado de caso a caso. E é isso. O naipe de espadas é todo o nosso dilema mental que nós vivemos diariamente, o tempo todo, mas aqui ele se encerra. Então nós seguimos para o próximo naipe.